Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos estudando o livro de Levítico e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 15. Nesse capítulo, nós vemos a relação que Deus passa aqui sobre todas as situações que tornam o homem e a mulher impuros. E aí é toda a regulamentação acerca dessas impurezas, como eles deveriam se portar nesse período e o que eles deveriam fazer para se tornarem puros novamente. Eu quero ler com os irmãos o versículo 31, para nós compartilharmos algo que Deus tem para nós aqui nesse capítulo. Então, Levítico 15, 31 está escrito assim: Mantenham os israelitas separados das coisas que os tornam impuros, para que não morram por contaminar com sua impureza o meu tabernáculo que está entre eles. Então, como eu mencionei, nós vemos aqui toda a relação, a regulamentação acerca daquilo que tornava o homem e a mulher impuros. Algumas das coisas aqui é um capítulo específico sobre o versículo 32 e 33 explica, né? Que é a regulamentação acerca dos líquidos, vamos colocar assim, que saem do homem e da mulher. Ali diz assim: essa é a regulamentação acerca do homem que tem fluxo e daquele de quem sai o sêmen, tornando-se impuro, da mulher em sua menstruação, do homem ou da mulher que tem fluxo e do homem que se deita com uma mulher que está impura. Então, aqui nós vemos que, para aquele momento, para aquela época, quando a mulher estava no seu período menstrual, ela era considerada impura. Se tivesse algum fluxo, seja o homem, seja ou a mulher, eles eram considerados impuros e tinha toda uma regulamentação do que eles deveriam fazer e não fazer no período que estavam impuros. Aquilo que eles não poderiam tocar, que eles não poderiam realizar. Então, quando nós olhamos para isso daqui hoje, amados, né, para nossa vida hoje, às vezes nós lemos e pensamos assim: meu Deus, que coisa estranha, né, esse capítulo 15 de Levítico. Mas, amados, vale lembrar, sempre quando nós estamos estudando o Antigo Testamento, as escrituras do Novo Testamento que nos dizem que essas coisas eram sombras do que haveria de vir, mas que a realidade encontra-se em Cristo. E aquilo que o apóstolo Paulo fala sobre o estudo do Antigo Testamento, ele diz que todas as coisas foram escritas para o nosso aprendizado. Então, nós extraímos muitos princípios importantíssimos para a nossa vida hoje. Para nós, hoje, a Bíblia nos garante em Romanos capítulo 8, versículo 11, que por causa da presença do Espírito Santo em nós, até mesmo o nosso corpo que é mortal, ele é vivificado. Se o Espírito Santo, aquele mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus, habita em você, a Bíblia diz, ele dá vida até mesmo ao seu corpo que é mortal. Quando nós vemos essas situações que Deus colocou que tornavam o homem ou a mulher impuros, nós olhamos, tem questões aqui que são normais, como eu mencionei, ali do período menstrual da mulher, ela não tem como não passar por isso. Isso faz parte da natureza dela. Aqui era considerado o quê? Um tempo de impureza. Mas por quê? Trazendo a questão do corpo corrompido pelo pecado. Não é? Ai, nossa, ela está em pecado, mas é algo que ela não tem domínio, vamos dizer assim. A revelação aqui nos mostra, né, o entendimento da contaminação, da corrupção, não contaminação, mas da corrupção do pecado. Hoje, debaixo da nova aliança, essa lei não vale mais para nós, por quê? Porque agora fomos purificados em Cristo Jesus e porque o Espírito Santo de Deus vive em nós. Depois você lê Romanos 8, 11, até mesmo o nosso corpo, que é mortal, ele é o que? Vivificado pela presença do Espírito Santo em nós. Então, glória a Deus por isso. Mas nós podemos extrair um grande aprendizado para a nossa vida, que nós temos visto durante toda essa semana, o que são as coisas que nos tornam impuras hoje, né? Nos dias de hoje. O que nos torna impuro? Nós sabemos que são todas aquelas coisas que nós alimentamos de forma
carnal, na sabedoria desse mundo aqui, alimentamos na nossa mente e no nosso coração. São contaminações que atingem o nosso interior, seja os nossos pensamentos, seja os nossos sentimentos, seja as nossas emoções, ou seja aquilo que atinge a nossa alma, aquilo que atinge o nosso coração. São essas coisas que nós precisamos o quê? Nos livrar dessas impurezas. Então nós podemos trazer um aprendizado para nós hoje de nos mantermos separados dessas coisas que nos tornam impuros para que nós não morramos. Como assim? Nós podemos morrer hoje por alimentarmos impurezas no nosso coração? Sim, não é a morte física, mas é um tipo de morte que nós podemos experimentar e a Bíblia nos ensina isso lá em Romanos, e eu quero ler esse texto aqui com os irmãos. Romanos capítulo 8, eu vou ler dos versículos 5 até o 8, olha o que está escrito. Romanos 8, do 5 ao 8. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Amados, veja o que a Bíblia nos ensina aqui no versículo 6, que a mentalidade, em outras versões diz a inclinação da carne, ela é o quê? Ela é morte. Mas a mentalidade ou a inclinação do Espírito, ela é vida e paz. Amados, nós já nascemos de novo, nós já temos o Espírito de Deus em nós e nós precisamos aprender a viver essa vida no Espírito e pelo Espírito. Alimentando o quê? A mentalidade do Espírito, que é vida e paz. Por quê? Porque a mentalidade ou a inclinação da carne, ela sempre vai produzir o que? Morte. Amados, quantas vezes nós experimentamos morte na nossa vida, morte nos relacionamentos, morte nas nossas emoções, morte na nossa vida financeira, morte na nossa vida profissional, morte como mãe, como esposa, como pai, como esposo, todo tipo de morte muitas vezes nós experimentamos. Por quê? Porque não estamos lidando bem com essas questões das impurezas do nosso coração e estamos vivendo de acordo com a mentalidade da carne. Estamos inclinando o nosso coração e a nossa vida para as coisas da carne. E olha o que a Bíblia diz, a mentalidade da carne produz o quê? Morte. Então, assim como está em Levítico ali, que era uma regulamentação, uma ordem, uma lei de Deus, para quê? Para manter os israelitas separados daquilo que os tornava impuros, para quê? Para que eles não morressem. Ou seja, toda lei que Deus estabeleceu ali no Antigo Testamento tinha um objetivo, tinha um alvo que Deus estabelecia. Não era simplesmente, vocês são impuros e pronto, acabou. Não, quando nós estudamos, começamos a ler e entender a palavra de Deus, nós vemos a natureza humana era uma natureza corrompida e Deus usou todas essas coisas ali nesse momento, naquela forma de lei, para ver se eles iriam obedecer pela fé. E muitas vezes os israelitas experimentaram coisas que eles não precisavam ter experimentado. Por quê? Porque eles não deram valor à palavra de Deus, eles não deram valor à lei que Deus estabeleceu para eles. Apesar da palavra nos garantir que ninguém consegue obedecer toda a lei, mas Deus estabelecia não simplesmente com o objetivo que eles fossem justificados. Se vocês obedecerem toda a lei, tanto que a Bíblia diz que ninguém será justificado pela obediência à lei. A obediência à lei não pode trazer justificação, mas Deus estabeleceu a lei exatamente para mostrar para o povo que eles precisavam de um redentor, sozinhos vocês não vão conseguir, e tem várias regulamentações que nós vemos aqui que servem hoje para nós como exemplo.
que servem hoje para nós como um aprendizado. Então, nós vemos aqui todo esse capítulo 15 de Levítico, compreendendo que muitas coisas ele tornavam, seja o homem ou seja a mulher, impuros por causa da natureza corrompida, porque eles vinham, debaixo do pecado, eles ainda não tinham sido regenerados, a obra de Cristo Jesus não havia sido realizada, então tudo apontando para a necessidade de um redentor, tudo apontando para a necessidade de um salvador. Veja, amados, quando nós vemos ali a mulher no seu ciclo menstrual considerada impura, ela não poderia tocar em nada que fosse santificado e consagrado a Deus. Ainda que não fosse um fluxo sanguíneo que nem fosse no período menstrual, mas alguma doença, alguma situação, ela era considerada impura enquanto existisse aquele fluxo. Lembra aquela mulher do fluxo de sangue? Ela tocou em Jesus. Ela teve a ousadia de tocar em Jesus, mesmo sabendo que ela não poderia tocar em nada que fosse consagrado a Deus. Mas ela sabia que Jesus era o que? Era o Redentor. Aquele que tinha vindo para trazer a redenção para Israel. Ela creu nisso. E por isso que ela foi lá e ousadamente tocou na orla do manto, tocou nas vestes de Jesus. O objetivo dela não era tornar Jesus impuro, mas era receber a purificação plena que ela sabia que ela receberia por meio de Jesus. Ou seja, ela creu que de fato Jesus era o Messias, o Redentor esperado, o Salvador esperado. E ela desfrutou da purificação, da cura, da salvação que ela tanto creu por ver em Jesus o Salvador. Então, quando nós vemos aqui o capítulo 15 de Levítico, nós trazemos essa aplicação para a nossa vida hoje, compreendendo que tudo apontava para a necessidade desse Salvador, que era Jesus Cristo. Por isso, hoje, nós já estamos o quê? Salvos, purificados pela obra de Cristo Jesus. Mas nós precisamos, como nós já temos visto durante essa semana, em todos os devocionais dessa semana, eu tenho falado muito sobre o quê? Essa necessidade de nós alimentarmos essa purificação que Cristo Jesus já conquistou para nós. Nós precisamos o quê? Nos livrar de tudo aquilo que pode nos atrapalhar. E nós fazemos isso alimentando a mentalidade do Espírito, alimentando a inclinação para as coisas do Espírito, para as coisas de Deus. E aí hoje nós estamos vendo aqui no texto de Romanos que se nós alimentarmos a inclinação da carne, a mentalidade da carne, isso vai produzir morte na nossa vida. Pode não ser a morte física, mas será todo tipo de morte, como eu já mencionei. Morte nos relacionamentos, morte nas finanças, morte na família, todo tipo de morte. E nós temos visto isso acontecendo algumas vezes na nossa própria vida e muitas vezes ao nosso redor, amados. Cristãos experimentando todo tipo de morte. Por quê? Porque estão alimentando a mentalidade da carne. Por isso que quando Deus, ele pede para nós nos separarmos, não é nos separarmos no sentido de nos tornarmos, acharmos que nós somos melhores do que os outros, de nós fazermos acepção entre as pessoas, não é nesse sentido, amados. Quando a Bíblia pede para nós nos separarmos das coisas desse mundo aqui, é o que nós alimentamos no nosso interior. Nós já vimos que Jesus falou claramente que é do nosso interior, ou vai sair todo tipo de impureza, os maus pensamentos, os homicídios, os roubos, as imoralidades, a inveja, a ira, ou seja, toda a carnalidade vai sair da onde? Do nosso coração, ou as fontes da vida vão sair do nosso coração, os rios de água viva vão sair do nosso coração, mas depende do que nós alimentarmos. Estamos alimentando a mentalidade da carne ou a mentalidade do espírito? A inclinação da carne ou a inclinação do espírito? Se for a inclinação da carne, já temos a resposta, é morte, na certa. Vamos experimentar todo tipo de morte na nossa vida. Agora, se alimentamos a mentalidade ou a inclinação do espírito, nós vamos receber vida e paz. Vamos viver essa vida completa, experimentar essa vida completa, abundante que Cristo conquistou para nós e a paz que excede todo o entendimento. Amados, é por isso que lá em Hebreus,
A Bíblia nos diz que nós devemos o quê? Nos livrar de tudo aquilo que nos atrapalha. Quer ver? Deixa eu ler aqui com os irmãos Hebreus, capítulo 12. Eu vou ler os versículos 1 e 2. Olha o que está escrito aqui. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Ou seja, a Bíblia nos ensina a nós termos a mesma posição, a mesma mentalidade que Cristo teve. Por causa da alegria que era proposta a ele, ele suportou. Veja o que a Bíblia diz. Ele suportou a cruz, desprezando a vergonha. Ou seja, ele suportou toda a renúncia, ele suportou ter que abrir mão da sua própria vontade para viver plenamente a vontade do Pai. Mas ele tinha uma esperança, a alegria que lhe estava proposta. Ele sabia que quando ele completasse a obra dele, ele receberia um prêmio, e o prêmio seria grande. O que seria muitos e muitos e muitos irmãos. Por quê? Porque ele é o primogênito de muitos irmãos. Por causa disso, sabendo que ele era a fonte da salvação, ele suportou a cruz. E amados, nós precisamos alimentar esse mesmo posicionamento, essa mesma mentalidade, a alegria que nos é proposta. Nossa vida não é a vida aqui nessa terra. Nosso tempo aqui nessa terra é muito curto comparado com toda a eternidade. Então nós precisamos alimentar o quê? A alegria que nos é proposta, a eternidade com Deus, uma vida cheia de toda a plenitude de Deus. Para quê? Para que nós possamos vencer toda a inclinação da carne, para que nós possamos o que? Nos separar daquilo que nos separa de Deus. O que nos separa de Deus? O pecado. Então nós precisamos o quê? Nos separar dessas coisas, dessa inclinação da carne, dessa mentalidade da carne. Para quê? Para que nós possamos viver de fato a plenitude da vida que Cristo conquistou para nós. Para que nós não morramos, assim como está escrito ali em Levítico e em Romanos. Essa separação das coisas desse mundo aqui não é algo que nós fazemos de maneira superficial e de maneira exterior. Não, amados, é algo que nós fazemos no nosso coração, alimentando aqui no nosso interior as coisas de Deus, nos alimentando com a palavra de Deus, com as verdades de Deus, com os sentimentos e com as emoções que vêm de Deus. Quando acontece alguma coisa na nossa vida, por exemplo, e aquilo gera raiva em nós, quando somos afrontados, quando alguém nos causa um dano, alguém faz mal para nós, nós ficamos o quê? Com raiva. Não tem como isso não acontecer. A sensação de raiva vem. Mas a questão é o que nós fazemos com a raiva. Nós vamos alimentar a raiva e permitir que ela se torne uma amargura, um rancor, um ódio dentro de nós? Ou nós vamos nos livrar da raiva, liberando perdão para essas pessoas que nos causaram dano? O que nós vamos fazer? Essa é a questão. É sobre isso que Deus quer nos ensinar hoje, para nós nos separarmos de tudo aquilo que pode nos causar morte. Como eu já mencionei, não é a morte física, mas, por exemplo, alguém que alimenta a raiva, que alimenta o ódio, ele está matando a si mesmo. A amargura é um veneno. E o triste é que o que Hebreus fala sobre a amargura é que ela não contamina só a pessoa que é amargurada, mas ela contamina todos ao redor. Todos que convivem com aquela pessoa acabam sendo contaminados por causa da amargura daquela pessoa. Então, como filhos de Deus, como cristãos, como aqueles que já receberam o Espírito Santo de Deus para viver em nós, nós já somos capacitados pelo Espírito Santo
para abrir mão de tudo isso que pode nos levar à morte, que é a inclinação da carne. Então, que eu e você, amados, nós possamos o que? Nos separar de tudo isso. O que significa isso? Parar de alimentar todas essas carnalidades. Eu vou ler aqui em Gálatas para ficar bem claro quais são as carnalidades, porque aqui em Gálatas fala sobre as obras da carne. Então, se a mentalidade da carne produz morte, é a mentalidade que alimenta todo tipo que está descrito aqui em Gálatas capítulo 5, do versículo 19 em diante, que diz assim: Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Então, toda inclinação do coração, inclinação da carne, que alimenta todo tipo de imoralidade sexual, de impureza, de libertinagem, está o quê? Morrendo. Quantas pessoas estão morrendo no seu relacionamento íntimo conjugal porque estão alimentando a imoralidade sexual através da pornografia, através de coisas ilícitas, e o relacionamento íntimo com o cônjuge, que deveria ser uma bênção, já está o quê? Morto, já foi morto. E tudo isso começou quando? Quando o coração começou a alimentar essa mentalidade carnal. A mentalidade da carne produz o quê? Morte. Quais são as outras obras da carne? Idolatria e feitiçaria. Quando nós olhamos aqui idolatria e feitiçaria, muitas vezes nós pensamos assim, não, isso daí não é coisa para nós não somos idólatras, muito menos feiticeiros, imagina, isso daí não é para nós. Amados, idolatria é tudo aquilo que nós colocamos como um trono em nosso coração. Pode ter a idolatria ao dinheiro, idolatria a algumas pessoas, idolatria a si mesmo, a egolatria, a pessoa ela se exalta mais do que todos. Nós podemos cair nisso daí. Então precisamos o quê? Nos livrar de tudo isso, limpar tudo isso, essas impurezas. Feitiçaria, a Bíblia diz que o pecado da feitiçaria e da rebelião é a mesma coisa. Feitiçaria e rebelião para Deus é considerado a mesma coisa. E quantas vezes a rebelião é alimentada naquele coração que está cheio de ódio, que está cheio de amargura. Veja que são coisas que nós precisamos entender para nós reconhecermos no nosso dia a dia. Quais são as outras obras da carne que está aqui em Gálatas? Ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja. Veja, todas essas coisas contra as outras pessoas. Ódio, discórdia, ciúme, ira, tudo aquilo que alimenta contra o outro. Ou seja, nós não podemos alimentar esse tipo de coisa, esse tipo de mentalidade. Outras coisas que também são obras da carne: embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Ou seja, não termina, né? Não, é como se não bastasse falar todas essas coisas, ainda diz, e coisas semelhantes. Tudo que é semelhante a isso que nós vimos aqui é considerado carnalidade, e nós já vimos no texto de Romanos que a mentalidade da carne produz o quê? Produz morte. E nesse texto de Gálatas, a palavra deixa bem claro: eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas, ou seja, que vivem a prática dessas carnalidades, não herdarão o reino de Deus. Ou seja, leva à morte espiritual também. Amados, isso é algo sério, é algo que nós precisamos compreender e sermos prudentes na nossa caminhada cristã. Precisamos alimentar a vida no Espírito e pelo Espírito. E como eu sempre menciono para os irmãos, isso é algo que nós fazemos todos os dias. Se eu começo a negligenciar a alimentação do meu espírito, ou seja, se eu começo a negligenciar a alimentação do meu coração, que precisa se alimentar com as coisas do espírito, um dia, não, hoje eu não vou orar, hoje eu não vou ler a Bíblia, não tenho tempo, tenho muita coisa para fazer. Daí amanhã, não, amanhã também não deu certo. Se eu começo a negligenciar e vai passando um dia, uma semana,
um mês, 2 meses, um ano, quando eu percebo, eu já estou vivendo várias experiências de morte na minha caminhada. Por quê? Porque eu paro de alimentar a inclinação do espírito, a mentalidade do espírito, e começo a alimentar a mentalidade da carne. Por quê, amados? Porque naturalmente falando, vamos trazer para a aplicação prática da nossa vida diária. Naturalmente falando, esse mundo aqui está no pecado, corrompido. Ao nosso redor, todas as informações que temos, tudo aquilo que vem para nós, o que ouvimos, o que vemos, todos os estímulos que nós recebemos por meio da tecnologia, das redes sociais, da música, dos filmes produzidos nesse mundo aqui, todas essas coisas que vêm para nós estimulam o quê? A mentalidade do espírito ou da carne? A mentalidade da carne. Alimentam o quê? As carnalidades. Então, se a gente negligenciar a nossa caminhada com Deus, a nossa vida cristã, nós ficamos alimentando a nossa carne sem ao menos perceber que estamos alimentando a carne. Não que a gente não percebe, mas a gente fica assim tão distraído achando que é normal, mas não é normal. Por quê? Porque esse mundo jaz sob maligno. Tudo que nós vemos e recebemos desse mundo aqui são estímulos para o alimento da mentalidade da carne, que nós começamos o quê? A alimentar a carne naturalmente. Então, viver no espírito e pelo espírito nesse mundo caído aqui é sim algo que nós precisamos fazer intencional, proposital, nos esforçarmos para isso. Não é um esforço na força do nosso braço, porque o Espírito Santo nos capacita para isso. Mas a gente precisa ser intencional. Porque se nós não formos intencionais, amados, nós vamos alimentar as carnalidades naturalmente. Porque se eu deixo de me alimentar com as coisas de Deus, com as verdades de Deus, não existe neutralidade no reino espiritual. Se eu paro de me alimentar com as coisas de Deus, eu estou me alimentando com as coisas do diabo. Eu estou me alimentando com as coisas da carne. Estou me alimentando com as coisas desse mundo corrompido. Por quê? Porque funciona assim. Se eu ouço, por exemplo, ao invés de ouvir louvor, eu fico ouvindo um monte de música secular, eu estou alimentando a inclinação do quê? Da carne ou do espírito? É claro que é da carne. Se ao invés de eu me alimentar com coisas saudáveis, eu não estou falando que eu não posso assistir nada, não, não é isso. Mas se eu alimento mais as coisas da carne, coloco séries ali, séries produzidas pelo mundo, mas eu gosto, são séries policiais, são séries não sei o que, são isso, aquilo, séries médicas, eu gosto, eu quero assistir, e eu fico assistindo ali. Tudo que tem ali, tem todo tipo de mentira, de enganação, de traição, de inveja, tem todo tipo de carnalidade. O que eu tô alimentando no meu coração? As carnalidades. Se eu não colocar algo para alimentar a inclinação para o espírito, naturalmente é só a carne que está sendo alimentada, só a carne. Que tipo de vida que eu vou experimentar? Morte, é morte nos relacionamentos, é morte na saúde, é morte nas emoções. Por quê? Porque é a carne que está sendo alimentada todos os dias. Amados, nós precisamos ser intencionais na nossa caminhada cristã. Precisamos nos alimentar com as verdades de Deus para que nós não morramos. E eu quero falar aqui principalmente nesse tempo que nós temos vivido. Estamos sim muito perto da volta de Cristo Jesus e a Bíblia já nos garante que os últimos tempos seriam terríveis, terríveis de serem vividos. Paulo fala isso quando ele escreve a Timóteo. Seria um tempo difícil porque o mundo estaria cada vez mais caótico e difícil porque até mesmo aqueles que têm aparência de piedade, que se diriam cristãos, eles estão todos corrompidos, mergulhados nas suas carnalidades. Então nós temos vivido tempos terríveis. Terríveis. Quem de fato quer viver a vida no Espírito e pelo Espírito sabe do que eu estou falando. Sabe bem do que eu tô falando. Nós sofremos todo tipo de oposição, todo tipo de perseguição, todo tipo de tribulação
Por quê? Porque queremos alimentar a vida no Espírito e pelo Espírito. Queremos alimentar a vida plena de Cristo Jesus. Queremos alimentar as verdades de Deus. Ah, amados, mas vale a pena. Lembra do texto de Hebreus que eu li? Pela alegria que estava proposta a Jesus, ele suportou a cruz. Pela alegria que nos está proposta, nós vamos suportar as dificuldades dessa vida, dessa geração moderna, ultramoderna, com toda essa tecnologia, com todos esses estímulos. Nós vamos suportar tudo isso com o poder do Espírito Santo, com a unção do Senhor sobre as nossas vidas, com a força que vem de Deus, e nós vamos alimentar a inclinação do Espírito. Vamos nos separar da inclinação da carne. Para quê? Para que nós não morramos. Pelo contrário, para que vivamos e experimentemos a paz que vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida. Então, qual é a lição que nós extraímos aqui de Levítico, capítulo 15? Voltar aqui para o versículo 31 que nós lemos para nós concluirmos. Deus tinha falado para eles: mantenham os israelitas separados das coisas que os tornam impuros, para que não morram por contaminar com sua impureza o meu tabernáculo que está entre eles. Que nós nos mantenhamos separados das coisas que nos tornam impuros, para que nós não morramos alimentando a mentalidade da carne que produz morte. Amém, amados? Que eu e você sejamos filhos de Deus, cristãos intencionais. Intencionalmente nós vamos alimentar a nossa fé na suficiência de Cristo Jesus. Intencionalmente nós vamos todos os dias alimentar a nossa vida espiritual. Intencionalmente nós vamos perseverar, permanecer crendo em Cristo Jesus, alimentando a inclinação do Espírito e deixando para trás, nos livrando de tudo aquilo que pode atrapalhar a nossa caminhada, de todo o pecado que tenta vir contra nós. Nós vamos o quê? Nos livrar de toda a carnalidade, como nós vimos ali. Não vamos alimentar a mentalidade, a inclinação da carne, mas vamos alimentar a inclinação, a mentalidade do Espírito que produz vida e paz. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensinamento, obrigada porque o Senhor tem trazido coisas preciosas para a nossa caminhada cristã, Senhor. Obrigada por cada ensino, obrigada por cada iluminação que o Senhor tem feito aqui enquanto estudamos o livro de Levítico. Muito obrigada, Jesus. Pai, a minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Nos ajuda, nos fortalece cada dia mais para nós perseverarmos na sua verdade, para nós perseverarmos em viver a inclinação do Espírito, que é vida e paz, que nós possamos deixar para trás tudo aquilo que nos atrapalha, que nós possamos deixar a alimentação da carne, as coisas que alimentam a carne de lado e que possamos buscar o Senhor de todo o nosso coração, toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, crendo na suficiência de Cristo Jesus, crendo na suficiência da tua palavra. É assim que nós queremos viver. Pai, sabemos que temos vivido tempos terríveis, tempos extremamente difíceis para quem de fato deseja viver a vida no Espírito e pelo Espírito. Então nos ajuda, Pai, nos fortalece, nos capacita. Assim como Jesus, nós vamos suportar a oposição, a pressão que sofremos, nós vamos suportar pela alegria que nos está proposta. Nos ajuda, nos fortalece, nos capacita. Em nome de Jesus, nós queremos que a nossa vida seja sempre para a tua glória, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.